Até a família estranha, se for falar José Augusto da Cruz Albuquerque. Vamos lá. Olá Fortaleza, olá Ceará, olá Brasil, boa noite. Estamos começando mais um programa Só Que Tem Raiz no Futebol. Hoje, segunda-feira, 2 de junho de 2025. E o nosso Só Que Tem Raiz no Futebol é José Augusto da Cruz Albuquerque, natural de Belém do Pará, nasceu no 12/2/1969 e é treinador de goleiro há 30 anos. Rapaz, o homem tem um currículo invejável aqui. A gente pode estar olhando também um pouco aqui do currículo dele, né? Invejável. Ele tem vários acessos aqui, o Guto, né? Mais conhecido como Guto dentro do futebol. Tem acesso por Uniclinic, Tiradentes, Trairense, Fortaleza campeão brasileiro, Série B, pela Série C. Aí tem várias experiências aqui profissional, né? Campeonato Cearense, Campeonato Cearense da segunda divisão, tem Copa Fares Lopes, Copa dos Campeões, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileiro Série A, Série B, Série C, Copa Libertadores. Também tem várias experiências, né? E ele também tem várias equipes que o Guto passou. Ele passou por América, Uniclinic, Limoeiro, passou pelo Tiradentes, Trairense, El Sumove, Fortaleza. E também tem várias experiências com vários treinadores aí. O homem tem um currículo invejável. Ele trabalhou com o Anderson, o Zé Ricardo, Rogério Ceni, Chamusca, Hélio dos Anjos, Bonamigo, Antônio Carlos e muito mais. E também agora com o Voivoda, um trabalho excelente do Guto, esse profissional que está aqui hoje. Primeiro, Guto, eu quero agradecer a sua presença, dizer que é uma honra estar recebendo você aqui no Só Que Tem Raiz. E você sabe, muitas vezes tentei trazer você, não consegui, né? Mas agora está aqui, eu sou grato e é uma honra estar ali recebendo aqui. Pra gente falar um pouco da tua história, quem está do outro lado e poder conhecer quem é realmente o Guto. Fica à vontade. Eu que agradeço, né? Demorou um pouquinho, né? Até porque eu tinha outras coisas que estavam ocupando meu tempo. Mas eu ficava te devendo essa, falar até pro Ronaldinho tem que ir lá e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, da minha história, um pouquinho do futebol cearense, que é o nosso futebol aqui raiz. Muito bom. Contar um pouquinho da nossa história e te parabenizar, né, por trazer profissionais aqui que a mídia, o pessoal não conhece. E você poder estar trazendo aqui essas pessoas, né, para falar um pouquinho cada um pouquinho da sua história, que não deixa de ser importante. Né? Verdade. Como o Guto falou aí, esse espaço que foi aberto, agradeço a Deus, né? A gente tem trazido grandes profissionais. Eu sou grato também a esses caras que são humildes, que eu vou te falar que o esporte, o futebol promove pessoas humildes e simples da bola, isso é importante, né? Dentro da nossa vida. E eu sou grato porque esses caras têm aceitado o convite e têm vindo aqui dar esse moral, né? Falar um pouco da história. E nosso programa, ele abre espaço para a gente falar sobre a história do atleta, né? E o Guto, ele teve história tanto como jogador e hoje está fazendo história como treinador e o preparador de goleiro. Guto, como foi que começou toda essa trajetória dentro do futebol? Como foi tu, assim, surgiu, parou dentro do futebol, começou jogando, né? Fui goleiro, né? Passei pouco tempo e a altura também não colaborou muito. Né? Passei mais ou menos 5, 6 anos jogando. E aí, logo em seguida, larguei, né? Aí passei um períodozinho ali trabalhando no comércio, pegando outras experiências. E aí depois fui para a área de preparação de goleiro em 95. Né? E comecei exatamente no clube que eu tinha começado como atleta, né? Que foi no América aqui de Fortaleza. E aí em 95 eu comecei. Né? Comecei e aí rodei nesses clubes aí que você falou aí, né? Muita experiência boa, assim, até de vida, né? Que você trabalhar clube da terceira divisão aqui, como foi o Trairense, né? Que foi muito importante, o Tiradentes, o Uniclinic, o Limoeiro, né? E, então isso aí foi muito bom para o meu início, para me ver como é que é as dificuldades, né? Que você passa ali, né? Clubes que não tem tanta estrutura e você acaba aprendendo muito. E quando foi em 2004 eu tive um convite do Fortaleza para a categoria de base do meu amigo Álvaro, né, que é o
supervisor lá, queria até mandar um abraço para ele aí. E em 2004 eu comecei no Fortaleza, nas categorias de base, no Sub-20. Né? E aí fui seguindo lá e estou lá até hoje. Muito bom ver esses caras da bola, né? Falar um pouco da tua história, Guto. Cara, como é, cara? Primeiro eu quero mandar aqui um grande abraço para esse grande homem, Ronaldinho, que você disse que até jogou com ele, né? Ronaldinho, cara, Ronaldinho. Pô, era muito bom jogador, ponta esquerda, rápido, habilidoso. Eu vi alguns lances dele. Nós jogamos junto. Cara, assim que eu tenho um carinho especial, velho. Um cara bacana, simples, né? E foi através dele que a gente está aqui hoje, né? Exatamente. O Ronaldinho, ele é bola da vez, é o cara que sempre eu vou falar com ele, ele me responde, sempre tá atento, né? Um cara cheio de trabalho, mas não deixa de atender a gente. E até você, né? Quando eu entrei em contato com você, você logo me respondeu. Cara, eu fico feliz pela humildade do ser humano. A humildade, ela é acima de tudo, né? Então, assim, eu fico grato por conhecer pessoas. E através da nossa live, nosso programa, a gente tem conhecido grandes jogadores e grandes pessoas. A personalidade de pessoas assim, a simplicidade. E o Ronaldinho é quero mandar um grande abraço para esse meu grande amigo, né? Um cara da bola. E já também, de vez em quando, eu chamo ele para brincar o nosso veterano, quando ele tem tempo. Ele vem, bate um veteranozinho com a gente, que é o 50, né? Não parece, mas já tem uns 50, né? Mas, assim como o Guto também não parece a idade que ele tem, um cara jovem ainda. Mas estamos aqui, falar um pouco da história desse cara, né? Esse cara que tem história dentro do futebol. E tem ajudado o futebol cearense a crescer. Guto, cara, você surgiu pouco tempo como jogador. Qual a altura do Guto? Você disse que naquela época tinha dificuldade para goleiro. Qual é a tua altura hoje? Hoje eu tenho 1,70. Na última vez que eu me medi tinha 1,73. Mas a gente vai ficando mais velho, né? Vai diminuindo. 1,73. E na época era uma coisa assim que o goleiro naquela época era 1,80, era um goleiro com uma estatura muito boa, né? Hoje não, hoje é 1,90, 1,95, mudou muito. Mas mesmo assim, para a época assim, ainda era baixo ainda. Mas graças a Deus assim eu fiz o que eu gostava, né? O que eu amava, que eu sempre gostei, foi ser goleiro, foi jogar futebol. Na verdade, no início não era nem um sonho meu, eu queria ser atleta, nada disso. Eu queria seguir o caminho do meu pai, né, que era da Marinha, ser marinheiro. E aí as coisas foram acontecendo, aí eu recebi um convite de um vizinho para fazer o teste no América. Eu fui, sem compromisso nenhum. E aí passei no teste lá e aí aconteceu. América. O América que tu fala é o América daqui. América daqui, de Fortaleza. E então tu chegou a pegar grandes jogadores naquela época no América, Muita né? gente boa. Quando surgiu, né? É porque o América era um clube que ele pegava aqueles atletas que estavam sem clube no momento e dava oportunidade, né? Entendeu? Então, muitos daqueles jogadores que vinham, que estavam de férias, treinavam lá, que estava desempregado, ia para lá, disputava o campeonato. E na época o Alberto Damasceno era o presidente. E o Alberto geralmente empregava eles, né, fora do país. Né? O Alberto tinha uma porta legal no mercado exterior, né? Então ele conseguiu botar muita gente fora. Muito bom. Era difícil, né? Não tinha estrutura nenhuma, mas era uma possibilidade que você tinha de disputar a competição aqui, o Campeonato Cearense. Inclusive, tu falando isso aí, naquela época eu fui fazer eles falam peneirada, né? No Calouros. E eu cheguei lá, eles colocaram para me correr lá o campo lá grande, uns 2 treinos lá para correr o campo. Eu, cara, esse cara não tá para testar futebol, não é só correr. E aí depois aí foi lá, eu acho que era Alenquer. Alenquer foi meu treinador. Pronto. E aí o primeiro treino lá, ele gostou e já fiquei lá, mas eu não gostei não do local assim, mas sim da equipe. Fui procurar outros rumos. Mas foi bom a experiência lá no Carouros do Ar. Como você fala, realmente era complicada a estrutura naquela época dos times, né? Era muito difícil. Guto, qual é a importância do preparador de goleiro assim, dentro de uma comissão técnica? E até onde você vê a importância dentro de uma equipe? Cara, muito importante, né? Principalmente hoje em dia, né? Que o goleiro está inserido no modelo de jogo ali, que é muito usado pelos treinadores. Então você tem uma importância de um auxiliar normal da comissão técnica, entendeu? Hoje o preparador de goleiro, ele está sempre junto ali com a comissão, né?
analisando junto com o treinador, junto com os auxiliares. Então mudou muito. Antigamente você ficava ali meio aqui de lado, né? As pessoas não davam tanta importância, mas hoje mudou muito, né? Muito bom. Teve essa melhora aí na função. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal tá participando aqui. O Ronaldinho já tá na área aqui. Ronaldinho. Tá, o Ronaldinho, ele tá dizendo assim, ó, isso aí é fera, viu? Ronaldinho, um abraço, Ronaldinho. Abraço, meu irmão. Ele Você tá, é fera. ele tá dizendo que é seu fã, viu? Ronaldinho é gente boa demais. Ronaldinho. Pronto. Mandar um abraço aí pro grande lateral, o João Marcelo, que tá com a gente aí. Ele botou assim, ó. Boa noite a todos. Esse Guto aí bate fácil, meu amigo. Deus te abençoe a todos. João Marcelo. João Marcelo é fera. João Marcelo jogou São Paulo. Jogou São Paulo e ele cobrava falta como ninguém, né? Cobrava Batia na falta bola, bem. porque quem batia fácil era ele. É, né? Craque de... Batia, não, mas o principal é o ser humano. É. Ele como ser humano é fenômeno. Não tem nem palavras, né? eu tenho um carinho grande por ele. Também, Bom, eu gosto muito dele. abraço, meu irmão. Pronto, mandar um abraço aí pro Dudu. O Dudu tá com a gente aí também, o Dudu lá de Itapipoca. Mandar um abraço a todo o povo de Itapipoca, né? O pessoal de Itapipoca, Quixadá, todo a moçada aí, o Dudu. Dudu botou assim, boa noite, Antônio Carlos. Fera demais. Obrigado, Dudu, pelo moral que tu tá dando aí. Aí o Ronaldinho botou assim. Dudu, um abraço, Dudu. Quero agradecer aí pela sua amizade e agradecer o apoio que você dá os ex-atletas e pessoas que têm história no futebol. O Guto é um cara maravilhoso. Olha o Ronaldinho falando aí, ó. E um grande profissional. É verdade, viu, Ronaldinho? Eu que agradeço pela amizade, pelo Valeu, moral que tu dá, Ronaldinho. viu? Obrigado pelo moral e por você... O apelido dele lá no clube lá agora é Muricy Ramalho. Ah, é? É, Muricy. tá a cara do Muricy. Galera, hoje o papo aqui é com esse cara, Guto, viu? Um grande preparador de goleiro, já foi goleiro, né? Mas hoje trabalha ajudando esses grandes goleiros. Esse trabalho que tu faz com... Hoje o Guto, ele é treinador, um dos profissionais, e comanda também a parte da base, dos treinadores de goleiro da base, coordenador. Como é que é o teu trabalho? Hoje eu tô lá no profissional, tem o Santiago também, que é o argentino, que é da comissão do Voivoda, né? E a gente trabalha junto lá com os profissionais, e na base eu faço a coordenação lá, né? Junto com a galera lá, o Paulinho, Matheus, Felipe, John, Aldair, Paulo Santiago, que foi meu treinador de goleiro, né? Treinador de goleiro. Quando eu comecei, é uma galera boa aí que consegue fazer um trabalho bacana lá na base, entendeu? Muito bom. E trabalho que está fluindo, né? E ali é um aprendendo com o outro. Verdade. Eu vou lá, aprendo com eles, né? Lá com o Santiago também, a gente aprende, eu passo um pouquinho da minha experiência também, né? E graças a Deus tá dando certo. Muito bom. E eu quero dar os parabéns, não só você, né? Mas todos os treinadores de goleiro, porque o Fortaleza hoje está bem servido de goleiro, né? E tanta base. Inclusive, eu acho que eu já vi até o filho do Boeck, eu acho que ele tá também na base, não tá? O filho do Tá, Boeck. o filho do Boeck tá no Sub-14 lá, né? É um garoto que não teve aquele processo, né, anterior ali de passar pelas categorias menores. Ele está lá com a gente lá tem um ano mais ou menos, está evoluindo, né? Tem uma responsabilidade grande, né? Para ser que nem o pai. Claro. Mas hoje mesmo eu estava conversando com o John lá, que é o treinador da categoria, essa questão de ter paciência, entendeu? Que é um menino que ele está evoluindo e eu tenho certeza que mais na frente ele vai, não sei se vai chegar no nível do pai, né? Mas eu acho que vai ajudar a gente lá. É porque eu digo assim, né? E você sabe mais que nunca, porque o treinador, né? Ele não é só um treinador, ele é um paizão, ele é um cara psicólogo, né? E tudo isso aí, o grande profissional ele faz isso, né? Também tem que conversar, abraçar na hora, no momento de abraçar, né? Então, se tudo aquilo, um profissional, um garoto, desenvolver um bom trabalho, ele tem que ter um grande treinador que seja um paizão, né? E eu acredito, eu creio que o seu trabalho é esse. Não é fácil, viu? Não é fácil. Eu acredito que o Guto tem um trabalho dele, não é fácil. É um profissional que requer muito trabalho, né? E por isso que o Fortaleza está bem servido, porque tem o Guto e tem outros treinadores lá que tem feito um excelente trabalho dentro do Fortaleza, né, Guto? E nessa questão que você falou aí da psicologia, né? Hoje nós temos um psicólogo no profissional, né? Que é o Christian, que é mexicano, né? Na base nós temos a Sheila lá, que também faz um trabalho bacana,
né? Então, é uma coisa bem técnica, né? Então, o que a gente precisa, a gente se reúne, chama a Sheila, lá no profissional o Christian também chama o atleta, para saber, né? Se está passando por algum momento difícil, né? Se tem algum problema. Então, nós temos profissionais qualificados para isso. É lógico que a gente passa um pouquinho da nossa experiência de vida, né? Passa por meninos, porque os meninos têm, alguns ficam longe da família, né? Longe dos pais, são de outros estados. E aí, às vezes eles precisam desse colo, né? Verdade. E a gente tenta passar um pouquinho da nossa experiência. Mas graças a Deus é um trabalho bacana lá que o pessoal da psicologia faz. Muito bom. Eu também quero mandar aqui um grande abraço para toda a diretoria do Fortaleza, né? E os profissionais de Fortaleza, né? Porque toda a vida que a gente entra em contato, as pessoas de lá recebem a gente bem, atendem a gente bem. Já veio grandes profissionais do Fortaleza aqui. Eu só tenho a agradecer pelo dizer que não é fácil, mas a diretoria do Fortaleza tem feito um trabalho excelente, né? Independente da equipe agora estar passando um momento difícil, isso toda a equipe passa, mas a diretoria do Fortaleza tem dado um exemplo como se fazer um futebol profissional, bem profissional, né? Isso. Guto, como se tornar um preparador de goleiro e quais os cursos a pessoa deve exercer assim? O cara quer se tornar um preparador de goleiro. Cara, assim, eu parto do princípio que o cara tem que amar a profissão, o cara tem que gostar mesmo da profissão. Independente de se foi um ex-goleiro, né, o cara tem que abraçar, tem que gostar, porque não é fácil, né, requer muito sacrifício. E eu posso falar isso porque a minha vida foi difícil, né, principalmente o início. Eu passei por muita dificuldade, mas eu persisti, né? Persisti muito, assim. Mas o que eu posso falar, assim, que é uma profissão gostosa, né? E que a gente aprende muito, né? Tem muito goleiro aí que você pega, que você acaba aprendendo, goleiro com técnicas bem diferentes do que você é acostumado, né? Hoje eu tenho prazer lá, hoje eu trabalhando com o João Ricardo, Breno, né? O Magrão, que foi da base também, o Salvador, que é um goleiro também que era da base. Então você acaba também aprendendo com eles. Eu sou suspeito para falar, mas é muito prazeroso para mim, assim. Eu vou ali todos os dias com o maior prazer, faço ali o que eu amo mesmo. E eu aconselho o cara que quer seguir assim, estudar bastante, como você falou, né? Fazer muito curso. Até porque hoje o mercado exige, né, que você faça. Antes não, né? Antigamente você não precisava muito, até porque não tinha exigência, né? Hoje você tem... A CBF exige que você faça um curso para poder você trabalhar dentro do futebol. E o que eu vejo assim é que os profissionais estão correndo atrás, né? Estão querendo, estão buscando. Isso aí que é o grande barato. Guto, como é que hoje você trabalhou com vários treinadores, né? Eu vi aqui o perfil de vários treinadores maravilhosos, né? Grandes profissionais. E hoje você trabalhou até com o Rogério Ceni, né? Imagino como era você trabalhar com um cara que foi ex-goleiro também na sua profissão, né? Imagino como ele chegar lá, tanto para ele ajudar como você ajudava ele. E hoje trabalhando com o Vojvoda. Como é a comunicação? É boa, assim, um treinador internacional? Como é que vocês, dia a dia, né? Cara, é tranquilo, cara. Eu trabalhei com muita gente boa, né? Assim, durante essa minha carreira eu nunca tive problema com o treinador, assim, né? Fiz boas amizades até hoje. É lógico que cada um tem a sua maneira, né, de trabalhar. Com o Rogério, muita gente me pergunta isso, né? Se o Rogério falava alguma coisa assim durante o meu trabalho. Na verdade, ele nunca se meteu, né? Foi, né? Sempre me deixou à vontade, bem tranquilo, né? O Vojvoda tem a maneira dele trabalhar também. É um cara muito simples, trabalhador. É um cara que vive o clube 24 horas. É uma coisa assim que eu aprendi muito, sabe? Né? O cara que chega ali de manhã cedo e está ali focado no clube, fazer com que o clube cresça a cada dia, entendeu? Então, assim, são pessoas que você acaba aprendendo, você cresce como profissional, cresce como ser humano. Então, assim, eu devo muito aos treinadores, não só aos treinadores, mas também à comissão, né? O Santiago lá, que é o preparador de goleiro lá, que é um cara excelente, que eu tenho um carinho grande, entendeu? Então, assim, você acaba aprendendo com todos, né? Eu sou um felizardo porque eu nunca tive problema com nenhum. Graças a Deus, Muito bom. o futebol me deu esse presente aí de poder trabalhar com gente qualificada e um coração Grande, né? grande, de querer poder ajudar, né? Então Muito isso bom. é bacana. Muito bom.
Mandar aqui um grande abraço aqui pro Renato, que teve aqui semana passada. Renato que também era goleiro, trouxemos ele aqui. O cara que pegou o Maranguape, outros times aí, Ferroviário. Grande Renato, um abraço para todo o povo de Maranguape. Mandar um abraço aí pro Júnior Toalhinha, né? Grande Júnior Toalhinha também, que é arqueiro. Grande goleiro aí. E para todo o povo de Maranguape. Hoje o papo aqui é com o Guto, esse excelente profissional. Também foi goleiro, né? Como ele disse aqui. Na verdade, eu fui dublê de goleiro, né? Mas naquela época, como o Guto disse, tinha goleiros baixos, né? E goleiros bons. Ah, o Salvino era. Lulinha. Lulinha. Esses caras aí foram fenômenos. Foi, né? Um goleiro de personalidade forte, que resolvia jogo. Com certeza. Né? E depois eu tive até esse prazer de trabalhar com o Salvino muito tempo, né? Fui auxiliar dele durante muito tempo. E para mim foi uma escola. Trabalhar com o Salvino foi uma escola. Ele era meu amigo, né? Era meu amigo já há muitos anos. E a gente se cruzou e eu tive essa felicidade de poder estar lá aprendendo com ele. E aí, tempo depois ele acabou falecendo e eu acabei assumindo, né? Muito aprendizado. Muito bom. Tu chegou a ter convivência assim, ou conhecer um pouco o Sérgio Monte, do jogo que pegou? Trabalhei com o Sérgio Monte. Trabalhou com o Sérgio Monte? Trabalhei com o Sérgio Monte. Os caras vão achar que eu tenho mais de 70 anos. Começou novo, né? Trabalhei com o Sérgio Monte, gente boa. Se ele estiver aí, estiver acompanhando aí, um abração para ele. Pronto, um abração. Deixa eu olhar aqui quem tá participando aqui, Guto. Acho que a galera que tá... Pronto, o Ronaldinho tá aí. O Ronaldinho botou assim, ó. Os melhores que a Dio... ele botou assim, ó. Guto, antes das ideias de treinamentos de hoje, ele já fazia treinos iguais ou melhores os de hoje, sempre pensando no desenvolvimento dos seus goleiros. Ronaldinho, viu? Tava falando isso aí. Abraço, Ronaldinho. Aí tá participando aqui com a gente a Graziela, eu acho que é a Graziela Holanda. Tá dizendo assim, paz, né? O pessoal aqui tá... Graziela, um abraço aí, Graziela. O pessoal tá participando aqui, viu? Esse do Ronaldinho falou aí, é que hoje o pessoal, cada um tem a sua metodologia, né, de trabalho, assim. Acho que ele quer dizer aí, porque na época eu trabalhei com bola de tênis, bola de futebol americano, com, assim, alguns objetos, né, que... Eu sei. Que eu colocava no treinamento, né. Acho que é em cima disso aí, que hoje o pessoal usa, né? Já usa, né? Eu já usava isso aí há quase 20 anos atrás. Pronto, mandar um abraço aí também pro Zenga, também treinador de goleiro, o grande Zenga, né? Zenga é meu amigo. Ele tá dizendo aí é fera, viu? Zenga é meu amigo. Aí tá mandando um abraço aí pra você, Guto. Excelente treinador de goleiro. É, né? Muito bom. Já teve com a gente aqui o Zenga. Já, né? Já, grande Zenga treinador. tá no União, lá em Beberibe, se não me engano. É. Beleza. Grandes histórias, né? Na sua opinião, Guto, é importante o cara ter sido um goleiro para ser um grande preparador de goleiro? Sim, acha? Rapaz, esse negócio aí dá até confusão, né? Dá, né? Cara, assim, eu tenho a minha opinião que ajuda muito, né? Ajuda muito, porque se você, como ex-atleta, você vive o vestiário, dia a dia, entendeu? É muito treinador que passa na sua mão, né? Muitos profissionais que passam na sua mão. Isso não quer dizer que o cara que não foi, não pode ser, entendeu? Mas ele já começa atrás, né? Entendeu? E como também tem grandes profissionais que já foram goleiro, mas aí vem aquilo que você falou, né? De estudar, de não correr atrás, de querer fazer aquele trabalho que fez há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e as coisas evoluem, né? E eu conheço muitos aí, preparador de goleiro, que não foram goleiro, né, em alto nível. Inclusive tem um aqui que é da terra aqui, é o Moisés, que é lá de Maranguape, era lateral esquerdo, né, e virou treinador de goleiro, muito bom também. Enfim, tem muita gente boa aí que não foi e que está fazendo grandes trabalhos, né? Mas eu acredito que o cara que foi assim, ele sai na frente. Sai na frente, sai né? Na frente. Guto, esse trabalho que você faz, né, dentro do clube, ele realmente exige muito que você, vamos dizer, chute muito, né, tem várias movimentações. Esse trabalho é um trabalho que puxa muito do atleta, né? Hoje você
É um cara que parou de jogar, mas é um atleta porque todo dia está em campo ali para treinar com os goleiros, né? Isso exige muito, né? Ah, com certeza. Você tem que estar bem. Né? Principalmente no profissional, né? Que é outra exigência, né? Então você tem que estar com a musculatura em dia, né? E como eu falei, antigamente já não tinha tanto isso, né? O negócio era mais solto, mas hoje em dia muita gente querendo estar no teu lugar, né? Então você tem que trabalhar, cuidar do corpo, né? Entendeu? Para que você possa desempenhar o teu trabalho ali no nível de excelência, né? Então, cuidar do corpo é o correto, né? Senão não aguenta, né? Porque todo dia é muito chute, né? E não é só chutar, né? É temperatura, pressão psicológica, principalmente quando não vem resultado. Tudo isso mexe também com o profissional, entendeu? Muita coisa envolvida, né? Então, o ideal é você cuidar bem do corpo, trabalhar, evitar bebida alcoólica à noite, essas coisas, né? Que a gente já sabe como é que funciona. Para você ser um profissional de excelência. Muito bom. Isso aí fica até para quem estão assistindo aí ver como um exemplo, né? Que o atleta, por mais que o Guto parou de jogar, mas hoje, como ele é preparador de goleiro, né, tem que ter um cuidado com o corpo, né? Isso aí pro jovem que quer ser um jogador de futebol, isso é muito importante, né, Guto? Ah, com certeza, para qualquer um, né, que quer entrar no esporte, tem que cuidar do corpo. Cuidar do corpo, você tem que deixar muita coisa de lado, né? Verdade. Entendeu? Se você quiser realmente ser um atleta de alto nível, né? Então, aquele que gosta da noite, que gosta de bebida, que não gosta de cumprir horário, esses aí vão ter dificuldade, né? Você pode até virar um profissional, mas, como estou falando, para chegar no nível alto assim é mais complicado. Muito bom, muito bom. Galera, é o seguinte, toda segunda a gente tem convidado aqui um atleta, um ex-atleta, e a gente trazer da história dele, né? Porque muitas pessoas do outro lado talvez não acompanharam a história, né? Não viram o Guto jogar, mas hoje pode acompanhar o que ele está fazendo hoje, o trabalho como treinador de goleiro. Então a gente fica muito feliz em poder estar convidando esses caras, né? Grandes pessoas, grandes atletas, e eles poderem receber o convite e aceitar. Para mim é uma honra, né? Estar conhecendo pessoas novas, né? E grandes atletas profissionais. O Guto aqui é um cara de exemplo, né? É um excelente profissional e está em alto nível porque ele acabou de falar, né? Tem que preparar o corpo e cuidar, né? Não há tempo para brincadeira. E na verdade nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim, né? Também já tive momentos de sair à noite, né? Tomar minha cervejinha, mas aí você vai crescendo na profissão e aí você vê que se você quiser realmente crescer como profissional, você tem que fugir dessas coisas aí, senão não vai. Talvez ele até como jogador, às vezes dá uma saidinha, né? Sim, brincar um pouco, né? Sim. Porque isso era de lei, né? É. Beleza. Atualmente, qual a sua expectativa, assim, acerca do desenvolvimento do seu trabalho, assim? A expectativa que você vê futuramente? Assim, a minha expectativa é que os nossos goleiros, né, não só no profissional, lá o João Ricardo, mas na base, junto com os treinadores de goleiro que eu citei aí, né, é que nossos goleiros possam jogar no nível de excelência, né, um grande nível, porque aí vai atraindo, né, outros goleiros, né, até de outros estados, para que possa vir aqui trabalhar com a gente, né. A gente fica feliz de ver o João aí fazendo um grande trabalho. Lá na base também os goleiros já estão aí disputando campeonatos brasileiros, muito bem, no nível muito bom. E isso é o que a gente busca, né? Entendeu? Trabalhar muito para que os goleiros possam jogar em alto nível. Esse é o nosso pensamento. João Ricardo, se o treinador de seleção diz assim, estou prezando dele, está pronto para a seleção, João Ricardo, hoje? Não, o João, muito bom goleiro. Muito bom goleiro. O João já tem uma história bacana no futebol, é um goleiro assim que não sente pressão de jogo, né? Trabalha muito, se deixar ele quer trabalhar o dia todinho, né? Mas lógico que a gente tem que controlar, entendeu? Mas é um goleiro assim que se tivesse a oportunidade, eu particularmente assinava embaixo. Eu acho, né, minha opinião, cada um tem sua opinião, eu acho que ele deveria, né, ter uma chance na seleção brasileira, né, com certeza, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, né, é como ele falou, é um goleiro tranquilo,
não se importa com a pressão, né? E o principal do João é manter regularidade. Regularidade. O goleiro manter regularidade que é o difícil. Né? Tem jogos que você faz grande defesa, mas você manter uma regularidade em todos os jogos. O João, ano passado, ele jogou 38 jogos do Brasileiro, sem lesão. Né? E eu não me lembro assim de... Lógico que vai acontecer de tomar, de repente, um gol assim que não estava nos nossos planos, mas no geral, assim, ele foi muito regular. Né? E é difícil você encontrar goleiros assim. A gente vê lá no Palmeiras, tem o Everton, o né? Everton, muito bom goleiro, o Fábio lá no Fluminense. No Fluminense. Eu acho que o nosso futebol está muito bem servido, não só de goleiro, mas de preparador de goleiro. Muita gente boa, estudando, como a gente falou aqui, se qualificando, os goleiros jogando em alto nível, né? Não só no profissional, mas também na base, uma molecada aí estudando, se dedicando. Né? Então, lá na base, principalmente lá, eu posso falar do Fortaleza, né? Uhum. Acompanhando os meninos lá, um trabalho sério, muito vídeo mostrando deficiência, corrigindo. Né? Então, isso aí que a gente vê assim, olha e vê que que os goleiros estão em boas mãos. Guto, o Santos esteve no Fortaleza. Então, o que faltou um pouco, o que foi que faltou ao Santos assim realmente firmar no Fortaleza? Cara, assim, o Santos todo mundo conhece, né? Um goleiro top, né? Um cara é um goleiro no nível muito alto. Mas é como eu falei aqui do João. O João estava voando, né? Como a gente fala aí no linguajar do futebol. Muito bem, não deu brecha. E como o Santos é um goleiro que foi seleção brasileira, né? Ganhou tudo aí, vinha do Flamengo, ele queria jogar, né? Todo mundo quer jogar. Com certeza. E aí, geralmente o goleiro como qualquer jogador, ele quer o quê? Ele quer seguir a carreira dele, de repente não está satisfeito, que é normal também. E aí ele achou por bem buscar o caminho dele, seguir o caminho dele. Mas assim, como goleiro, fantástico, ser humano maravilhoso, eu tenho contato com ele até hoje, virou um amigo assim particular. E eu tive esse prazer de trabalhar com um goleiro desse nível, né? Muito bom. Que maravilha essa tua profissão, né? Tu passa a trabalhar com pessoas, né, de coração bom, né, grandes profissionais. É por isso que você fala, né, rapaz, acordo de manhã, né, e vou para o meu trabalho muito feliz e alegre. Isso é muito bom. É muito bom você fazer o que você gosta, né? Mas para você chegar lá, como você disse, você ralou, né? É muito bom você encontrar pessoas em alto nível, né? Ali foi fácil. Não, para chegar lá, o Guto passou um momento difícil, né? Mas se você tem persistência e coloca Deus à frente, você consegue seus objetivos, né? Eu acredito que o Guto foi um cara que sempre teve esse amor pela profissão, né? Mas também colocou Deus à frente. E hoje ele está onde está porque ele fez por onde, né? Para você conseguir algo, você tem que pular o obstáculo, né? Tem que passar por aquilo. E o Guto conseguiu passar. Sou feliz pela tua vida, cara, te conhecendo hoje. Mas sou muito feliz, porque você é um grande profissional e uma grande pessoa. E só sou grato e dizer que Deus continue abençoando a tua profissão, né? Essa palavra, gratidão, assim, eu sou muito grato ao Fortaleza. Quer dizer, eu sou muito grato ao futebol, né? Ao futebol. Hoje está aí meu filho aí, que graças ao Fortaleza, eu consegui pagar todos os estudos dele. Tá aí, entrou na faculdade, né? Consegui botar o alimento na minha mesa, né? Todos os dias, por causa do Fortaleza. Então, assim, cara, é minha obrigação chegar ali e dar o meu melhor. Dar o meu melhor, entendeu? Verdade. Então, assim, eu sou muito grato. Sou muito grato a algumas pessoas também que colaboraram, né? Para que eu tivesse essa oportunidade lá, que foi o caso do Álvaro, que é o supervisor lá da base, teve no profissional também. Aí, enfim, as pessoas que me ajudam, né, de alguma forma, né, a minha família especial. Então, assim, o futebol, para mim, sempre foi maravilhoso. Né? E eu visto a camisa, tento dar o meu máximo, é lógico que eu tenho muita deficiência também, mas a gente tenta aprender, né, com os profissionais no dia a dia, e isso que é o mais importante. É verdade, a gratidão ela é importante, o Guto acabou de falar. A gente, para conseguir algo, a gente nunca vai conseguir só, né? Primeiro, a gente é totalmente dependente de Deus, mas tem que ser dependente das pessoas também que tem que dar uma mão para a gente chegar lá, ajudar. Assim como pessoas ajudaram você, sua caminhada, hoje você está dando a mão para outras pessoas, né? Isso.
E um dos maiores exemplos é esse, a simplicidade, né? De você convidar ele poder estar participando aqui com a gente. E quem está do outro lado poder assistir e ver a história do Guto, esse grande profissional. Guto, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se alguém está participando mais aqui. Pode ficar tomando tua água aqui. Aí. Só quem tem raiz É. no futebol. Vou dar já uma olhada aqui com calma. Para você, assim, quais são os principais objetivos, né? Principais objetivos do trabalho de goleiro? Como eu falei, né? O nosso principal objetivo é que nossos goleiros joguem em alto nível. Alto nível. Trabalhar muito, né? Trabalhar muito, se dedicar muito, né? Passar o nosso entendimento, a nossa experiência. E, como eu falei antes, não é só o treinador de goleiro, né? Hoje a comissão técnica tem todo um staff que cuida do profissional, né? Fisiologia, psicologia, é muita coisa assim que nos ajuda, né? no nosso trabalho. Então, e isso faz com que o goleiro consiga crescer, né? Não só como profissional, mas como homem. Que hoje, como você falou, nosso Fortaleza lá se preocupa muito, né, em formar o homem, não só o profissional. Isso vem muito do nosso presidente lá, Marcelo Paz, né, que é formar o cidadão, formar o homem. Então a gente foca muito nisso também. E como você vê hoje o trabalho do Clube Fortaleza hoje, assim, para você desempenhar o trabalho de vocês? Hoje eu estava falando sobre isso, né? Agora à tarde eu estava lá no CT conversando com alguns amigos lá, os treinadores de goleiro. Falei do momento que eu peguei quando eu cheguei no clube, né? Que não tinha centro de treinamento, muita dificuldade. E na época o clube fazia o que podia, né? E não tinha os recursos financeiros, né? Para poder construir um centro de treinamento. Então a gente treinava muito fora, né? Isso aí, cada semana a gente ia para um bairro diferente para treinar. E mesmo assim, eu falei uma vez no podcast do Fábio, que eu falei assim, cara, a gente não tinha nada, mas ganhava tudo. Ganhava tudo na base, na época com o Jorge Vera, né? Meu amigão, meu parceirão aí. A gente ganhava tudo na base. Né? Mas não era o certo. O certo é você ter uma estrutura adequada para você dar para o atleta, né? Para que o atleta possa crescer. E hoje você chega lá, você tem um centro de treinamento, são 4 campos, profissionais muito qualificados, né, em todas as áreas. Né? Hoje a categoria de base ela disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, revela jogador, né, grandes treinadores, lá o Léo Porto lá no Sub-20, lá com o Roger, né, lá no 17 lá também. Enfim, né, todas as categorias de base, muitos bons profissionais. E eu fico feliz, né? Porque eu vi lá atrás. O crescimento, né? Eu vi o crescimento e você vê hoje, porra. Acompanhou. E lá no PC também, no profissional. Eu me lembro como é que era e vejo hoje lá tudo bonitinho, bem equipado, na academia, hotel, o gramado lá maravilhoso, entendeu? Então assim, cara, quem viu naquela época e foi embora e chega hoje, toma um susto. Né? E a gente que acompanhou, que viu todo o processo, você fica muito feliz, né? E eu grato, né? Por isso. Muito bom, é verdade. Guto, como é que você avalia assim, o nível de um desempenho de um goleiro assim? Como é que tu avalia assim, tua avaliação? Cara, assim, é relativo isso, né? Entendeu? Por exemplo, lá no profissional, todos os jogos, por exemplo, todo treino ele é filmado, né? Todo treino é filmado. E aí o Vojvoda avalia, né, os jogadores de linha no treinamento, nos jogos. Lá o Santiago lá me passa o feedback dos treinamentos. Todo treino de goleiro também é filmado. Então a gente conversa muito, né? Para que o goleiro não fique naquela zona de conforto, cobra muito. E na base, da mesma forma. Né? Trabalha, filma, chama o goleiro na sala, mostra se o movimento está certo, se o movimento está errado, nos jogos também. Né, o que precisa melhorar, o que está bom, continuar trabalhando. Sim, a tecnologia ajuda, né? Ajuda muito, né? E como eu disse,
a molecada está querendo, né? Então eles estão trabalhando muito em cima disso. E antigamente a gente não tinha não tinha esse privilégio, né? Verdade. Entendeu? Então hoje eles estão conseguindo aí, né, fazer com que os goleiros cresçam, né? E essa ferramenta aí tá ajudando muito. Aí você vê que, como você acabou de falar, como a estrutura de um clube ajuda, né? Antes o Guto disse que não tinha, hoje tem, né? Hoje já se chama o sala, mostra o vídeo, né? Mostra onde ele tem que melhorar, né? Isso é muito bom. E muitos clubes ainda não tem isso ainda, né? Então, como eu estou dizendo, através do trabalho da diretoria, o Fortaleza está de parabéns por o desempenho, pelo crescimento, né? Não vem nada à toa. Foi muito trabalho, né? Não só pelo Marcelo Paes, mas o Marcelo Paes foi um dos caras a trazer isso aí, mas fora o Marcelo Paes, tem a diretoria toda. Quando a gente fala Marcelo Paes, que é o nosso presidente. Presidente, né? Mas tem o Boeck também, que foi atleta, Boeck, né? que hoje é diretor lá, que conhece, né? Tem o futebol, viveu muito tempo como atleta, conhece, sabe como é que funciona. Daniel de Paula, agora chegando no Papelinho novamente. Tem o Júlio Manso lá, nosso supervisor lá, que também está há muito tempo no clube. Uma galera boa aí que está sabendo fazer com que o clube cresça a cada dia, né? É porque muitas cabeças boas pensando, né? Assim o negócio vai crescer, né? Porque são pessoas boas, então formar uma seleção, né? E lá na base também, não pode esquecer do Erison, que é o nosso diretor lá da base, um cara que está ajudando muito. O Roger Gouveia, que é preparador físico, mas também trabalha muito nessa parte da coordenação lá, entendeu? Então, assim, eles estão fazendo com que o clube cresça, né, cada dia. E quem está trabalhando lá vê de perto, né, o crescimento. E o Guto é um desses. O Guto é um que está dando essa contribuição para o Fortaleza crescer, né? É o que eu digo, eu sou um eterno aprendiz, né? Eu tô ali aprendendo todos os dias. Bom. Quando me perguntam alguma coisa, né, eu posso passar assim através da minha experiência. Mas, como eu falei, eu sou muito grato de estar ali, muito feliz. Vou ali, meu filho está aí, ele vê o meu esforço, a minha dedicação. Né? Não gosto de faltar treino, sou dedicado. Tem meus defeitos, lógico, como todo mundo tem. Mas eu sou muito grato ao futebol em geral, aqueles clubes que eu comecei lá, como eu citei antes, né? América, Tiradentes, McLean, e em especial Fortaleza, que me deu tudo que eu tenho hoje. Muito então bom. Minha obrigação é chegar ali, vestir a camisa, dar meu máximo para conseguir os nossos objetivos. Muito bom. Que dicas tu daria assim para um goleiro que está iniciando a carreira, né? Para ele que deseja, né, desenvolver uma grande habilidade assim, uma dica daria para um jovem que está iniciando? Tem que treinar muito. Treinar muito e assim, aquele que não está em clube, né, que está buscando aí, buscar profissionais qualificados, né? Entendeu? Buscar profissionais qualificados, porque já te dá um empurrão, né, para o teu crescimento. E você perseverar, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Você vai passar por muita dificuldade e aí é na dificuldade que você vê se o cara é bom. Né? Porque no caminho você vai tropeçar muito, né? Muita gente que vai te botar para baixo, vai dizer que você não vai chegar, né? E você, já que você ama aquilo ali que você faz, você vai ter que, eu vou até quando eu ver que não dá mais, aí sim. Mas pelo menos você falou assim, pelo menos eu tentei. É verdade. Né? Então fica a dica aí, né? A dica para o jovem quer ser um bom goleiro aí. O Guto tá aqui, um grande experiente aí dentro da profissão. E não precisa, assim, você pode ser goleiro da sua empresa, caso você não seja um goleiro profissional. Na época eu tinha uma academia de goleiro, eu sempre falava para os meninos, você pode ser o goleiro da universidade, você pode ser o goleiro da sua pelada lá no bairro, você pode ser o goleiro da universidade, você pode ser o goleiro da sua empresa amanhã, quando você começar a trabalhar lá, entendeu? Então, assim, são muitas opções, né? Se você quer realmente ser goleiro, gosta, ama, gostará você treinar, se dedicar, trabalhar com um profissional qualificado e levar o teu sonho adiante. Muito bom. Estamos aqui, passa rápido, né, Guto? Já estamos encerrando aqui nossa live, tá perto de acabar aí. Muito grato. Mas eu queria que tu falasse de duas coisas aí, para nós estar finalizando, né? 2 assuntos. Falasse um pouco de significado de Deus na tua vida
e também o significado da família, né? Que parece que tua família apoia muito o teu trabalho. Ah, tá aqui meu filho aqui, ele me acompanha, né? Ele sabe da minha dedicação, eu sou um cara que eu vivo assim para a família, né? Como eu falei, antes de eu me casar, era um cara que gostava de farrear, gostava. A brincadeira, né? Até porque eu não me arrependo disso, né? Uhum. Eu vivi a vida, procurei viver a vida intensamente. Mas depois que vieram meus filhos, eu vivi para a família realmente, porque eu acredito que tem que ser assim, entendeu? E assim, acreditar sempre em Deus, né? Acreditar que você tem que estar não só buscando Ele, né? Mas você mesmo também fazer por onde, né? Não adianta você buscar Deus e não fazer também por onde. Você tem que fazer por onde. Então eu sou um cara muito dedicado assim, ao meu trabalho, né? Muito dedicado aos meus filhos, faço tudo por eles. Tudo aquilo que eu posso fazer, ele sabe, aí ele está aí, pode responder, né? Já tive a oportunidade até de sair e a questão da família pesou muito, né? Até a questão financeira assim, poderia ganhar mais, mas eu conversei com minha esposa, meu filho mais velho, conversei com ele, a gente achou melhor, né, ficar por aqui, entendeu? Então assim, família e Deus são os pilares da sua vida, né? Que você tem que Muito bom. né, valorizar muito. Verdade. Isso é importante, né? É importante a tua decisão aí, né? Mostrou como é um cara. Porque primeiro, se você não tiver uma família estruturada, o trabalho não vai render, né? Então assim, você mostrou mais uma vez que foi um cara inteligente, né? Tomando a decisão certa de talvez, muitas vezes, um trabalho fora, né? No exterior, fora do Ceará, no sul talvez, mas se for para atrapalhar o lar, a família, é melhor que não vá. Melhor, mas tem outra questão também importante, né? Que eu não falei, é que hoje o Fortaleza ele te dá um suporte. O Fortaleza hoje ele tem uma estrutura maravilhosa assim, entendeu? É um clube que não deixa a desejar para ninguém. Entendeu? Que ele te dá toda a condição de trabalho, de você chegar lá, fazer o seu trabalho direitinho, entendeu? Então você está no clube que te dá toda a estrutura. Você tem uma família que te apoia, você tem Deus, então você tá tranquilo. Muito bom, é isso verdade, viu? O Fortaleza hoje, né, é um clube que ele te dá a oportunidade de trabalho e você fazer um bom trabalho dentro do clube, Isso. porque o clube ele te dá essa oportunidade. É por isso que eu elogio muito a diretoria do Fortaleza. E quero agradecer novamente a diretoria do Fortaleza, todo mundo lá, a todos os profissionais, né, do Fortaleza, do pessoal da merenda, o pessoal que faz o almoço, a comida dos atletas, aquele que limpa o chão, né? Porque o clube ele cresce através de todos, né? Não é só um, mas nós sabemos dos profissionais que tem de Fortaleza. Quero agradecer aqui a tua presença, dizer que fiquei feliz, né? Um abraço pro teu filho aí, veio junto lhe apoiar aqui. E eu sou grato e mandar um grande abraço pro Ronaldinho, porque o Ronaldinho aí tem dado moral medonha. Gente boa demais. E nós Abração, Ronaldinho. E só que tem raiz no futebol, a gente tem abrido esse espaço. A gente fica feliz por receber grandes profissionais. Obrigado, Guto. Eu que te Quer agradeço. mandar um alô aí, manda pra alguém aí, se tá esquecendo agora. Não, eu que te agradeço e peço desculpa, né? Porque você me convidou outras vezes e eu tinha outros compromissos à noite na minha academia de goleiro na época. Aí eu tinha que ir 3 vezes na semana lá. E também jogos. Às vezes o treinamento lá acaba quase 7 da noite. E aqui você começa aqui às 19 horas, né? Então, algumas coisas que não acabaram atrapalhando, assim. Tá? Mas te agradecer, assim, te parabenizar, porque você está dando um espaço para aquelas pessoas que não aparecem na mídia, né? E que são importantes no clube, né? Como você falou, tem um cozinheiro, você chega lá, você tem uma comida de qualidade, você chega lá no clube, tudo bonitinho, limpinho. Essas pessoas importantes que as pessoas não vê. Né? Verdade. E você acaba dando esse espaço aí, e isso que eu acho bacana, entendeu? E foi uma das coisas assim que eu olhei e falei, pô, legal, que eu vi lá no Instagram, lá, as pessoas que tinham vindo aqui, entendeu? E isso aí que é o legal, assim, dar essa abertura para essas pessoas, entendeu? Muito bom. Galera, é o seguinte, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta. O papo hoje foi com esse cara aqui, Guto, um grande profissional, um grande homem, um pai de família. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço aí, galera. Valeu, meu irmão. Ô, cara.